jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos medidas de volume. Um exemplo, nós temos aí uma piscina no formato de um retângulo e ela possui 6 metros de largura por 8 metros de comprimento e 2 metros de profundidade. Então, vamos responder a seguinte pergunta. Qual é a capacidade dessa piscina em litros? Isto é, quantos litros de água cabem nessa piscina? Essa piscina tem o formato de um retângulo de 6 metros de largura por 8 metros de comprimento e 2 metros de profundidade. Então, o esquemático dessa piscina é a figura que se apresenta aí na sua tela. Volume é a quantidade de espaço ocupada por um corpo. Nesse caso, nós queremos saber o volume ocupado pela massa de água que vai se ajustar perfeitamente ao formato da piscina. No caso da piscina, ela possui capacidade volumétrica, isto é, uma quantidade de volume de algo que ela comporta. De repente, eu quero encher a minha piscina de leite, vai saber a ideia de cada um. Formas de calcular volume. Volume, geralmente, você calcula multiplicando a área da base do sólido pela altura. Então, volume, geralmente, é a área da base do sólido multiplicado pela altura. Então, nesse caso, temos que V de volume é igual a B, a área da base, multiplicado por H, que seria a altura. Se eu chamar cada dimensão da piscina pelas letras A, B e C, eu tenho que a largura é A, o comprimento é B e a profundidade ou altura é C. A área da base, como a base da nossa piscina é um retângulo, você pode verificar aqui que nós temos um retângulo. Então, a área da base da nossa piscina é A vezes B, que é a medida da largura vezes o comprimento. Se o volume é também vezes a altura, eu tenho que o volume desta piscina em formato retangular é igual a A, que multiplica B, que multiplica C. Portanto, fazendo a multiplicação de 6 vezes 8 vezes 2, todas as medidas estão em metros. 6 metros vezes 8 metros vezes 2 metros. 6 vezes 8, 48. Vezes 2, 96. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Vezes metro de novo, metro cúbico. Então, o volume dessa piscina é 96 metros cúbicos. Mas a pergunta não era a capacidade em metros cúbicos, e sim em litros. Portanto, devemos fazer a conversão de metros cúbicos para litros. O que significa 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é o volume ocupado por um cubo, que é um sólido com todas as arestas de mesmo comprimento, nesse caso aqui igual a 1 metro. Então, tanto largura como comprimento como altura é igual ao metro. Então, a quantidade, o espaço ocupado por esse cubo é dado pelo produto 1 vezes 1 vezes 1, que nós teríamos 1 metro cúbico. Então, essa medida de 1 metro cúbico equivale a colocarmos dentro dela 1000 litros. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Isto é, 1 litro é o volume ocupado pelo mesmo cubo, só que agora com largura de 10 centímetros, ou 1 decímetro. Então, 1 litro é o volume ocupado por um cubo de 10 centímetros de aresta, ou 1 decímetro de aresta. Lembrando que 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Então, se na nossa piscina o volume em metros cúbicos é 96 metros cúbicos e cada metro cúbico é igual a 1000 litros, basta fazer o produto 96 vezes 1000, chegando assim ao volume em litros da piscina igual a 96 mil litros. Então, dentro da nossa piscina, de 6 metros de largura por 8 de comprimento por 2 de profundidade ou altura, nós temos um volume total de 96 mil litros. Unidades de volume e unidades de capacidade.
Então, unidades de volume ou capacidade são as medidas em metros cúbicos, que é o nosso sistema internacional de medidas. Então, quando falamos em volume, no SI, no sistema internacional, a nossa unidade é metro cúbico. Perceba que nós temos mais ou menos a mesma tabela que nós obtemos aí para metro, decímetro, centímetro, milímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Agora para todas essas unidades em metros cúbicos. Então, tem quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Perceba que para eu passar de cada unidade dessa, aumentando aí a grandeza, passando de milímetro para centímetro, eu vou fazer uma divisão por 1000. Então, se eu tenho 1 milímetro cúbico, eu divido por 1000 para obter 0,001 centímetro cúbico. Se eu quiser passar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, divido por 1000 novamente. Se eu quiser passar de decímetro cúbico para metro cúbico, divido por 1000 novamente. E assim, repito para decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Se eu quiser passar, por exemplo, de milímetro cúbico para metro cúbico, eu vou fazer 3 divisões por 1000. 1, 2, 3. Que é a mesma coisa que dividir por 1 bilhão. Por quê? 3 divisões por 1000 equivale a dividir por 10 a nona, ou 1 bilhão. Então, fazendo essas 3 divisões, eu obtenho milímetro cúbico passando para metro cúbico. E se eu quisesse passar de metro cúbico para centímetro cúbico, perceba que agora eu multiplico por 1000. Passar de metro cúbico para decímetro cúbico, multiplico por 1000. Decímetro cúbico para centímetro cúbico, multiplico por 1000 de novo. Ou se eu quiser passar direto, de metro cúbico para centímetro cúbico, basta multiplicar por 1 milhão, que é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes por 1000, ou multiplicar por 10 a sexta. Então vamos fazer as seguintes conversões aí como exemplo. Eu tenho 11,7 metros cúbicos e quero passar para milímetro cúbico. Então veja aqui, eu tenho 11,7 metros cúbicos, a minha unidade está aqui. Eu quero passar para milímetro cúbico. Se eu passar para decímetro, eu multiplico por 1000. Para passar para centímetro, multiplico por 1000 de novo. E para passar para milímetro cúbico, multiplico por 1000 de novo. Obtendo assim 11 bilhões e 700 milhões de milímetros cúbicos. Perceba que a nossa vírgula ela andou o mesmo número de casas dos zeros que nós fizemos a multiplicação. No caso, 9 zeros. Agora eu tenho 10.500 centímetros cúbicos e quero passar para decímetro cúbico. Então o que eu vou fazer? Eu tenho centímetros cúbicos e quero passar para decímetro. Eu vou fazer a divisão por 1000. Veja aqui que eu quero sair de centímetro cúbico, divido por 1000 e chego em decímetro cúbico. Fazendo a divisão por 1000, eu obtenho 10,5 decímetros cúbicos. Quando eu trabalho com litro, que não é uma unidade do sistema internacional, mas é uma medida de volume, é uma unidade de volume, para eu passar de quilolitro para hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro, as multiplicações ou divisões é feita apenas pelo 10. Então, se eu quero passar de mililitro para centilitro, eu divido por 10. Se eu quero passar de litro para decilitro, eu multiplico por 10. Se eu quiser passar de litro para centilitro, eu vou multiplicar uma vez por 10, multiplicar novamente por 10, que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então vamos fazer as seguintes conversões. 15 decalitros para centilitro. Então veja, eu tenho 15 decalitros e quero em centilitros. Vou multiplicar uma vez por 10, duas vezes por 10, mais uma vez por 10. Não é multiplicar por 30, e sim 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então 15 decilitros, ou melhor, 15 decalitros é a mesma coisa que 15.000 centilitros.
Agora eu quero passar 1.220 mililitros para litro. Então eu vou fazer a divisão por 10 uma vez, por 10 duas vezes, por 10 três vezes. Dividir por 10 três vezes seguidas é a mesma coisa que dividir por 10, por 100, por 1000. Então, para passar a unidade de mililitro para litro, eu vou dividir por 1000. Então, eu tenho que 1.220 ml é a mesma coisa que 1,22 litros. Perceba que a nossa vírgula estava aqui e andou 3 casas, que é a mesma coisa que dividir por 1000. That's all, folks! May the math force be with you guys! Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!